Não pode desistir, né, cara? Lá em cima que ele se atrapalha. Eles se atrapalharam mesmo. A jogada estava perdida. Ele desiste do lance, já teria acontecido nada disso. Agora tem uma ótima oportunidade de falta. Eu lembro de uma jogada que aconteceu comigo na final de 2002. Quando eu tentei uma jogada, perdi a bola pro alemão tentou sair jogando, eu recuperei a bola e daí o rival conseguiu chutar e foi um negócio. Tem que insistir nessa jogada, tem que tentar dar o fora quanto antes para recuperar a bola. Aí vem a cobrança brasileira, um pouco mais de longe, tem Davi Luiz, tem Daniel Alves, os dois para a cobrança, aí o Daniel olha fixamente para a bola. Vamos ver quem vai, parece o Daniel. Partiu, porque eles estão explicando os jogadores que batem a bola, o jeito que tem mais baixo de jogar com o cara, a força mostra mais essa do Davi. O Luiz dizia que a bola do Daniel Alves ela cai de repente. Ela caiu ali, mas mesmo assim foi lá. Eles estão conversando com o Bernardo, vai ser a próxima alteração no Brasil. Aí botando o time pra frente, ele quer a vitória. É isso. O Brasil está bem no jogo. A Croácia ataca muito pouco, só na hora que o Brasil erra e sai do contra-ataque. Na criação eles não estão fazendo nada. O Brasil sim está tentando criar uma jogada. Eu acho que é uma arma interessante, mais um jogador de habilidade e velocidade. Até o Hulk. Vê se ele sai exatamente o Hulk. Se não teve uma boa partida, e vai ganhar velocidade, vai pro drible. O rapaz da alegria na perna. O Bernardo. Olha, vai repetindo alterações que teve momentos complicados na cooperação da bola do Filipão. O jogo é exatamente ele botar esses dois jogadores. Botar o Hernandes e botar o Bernardo. Botar o Hernandes para dar consistência no meio campo e botar o Bernardo para velocidade no ataque. É uma ótima opção, muita velocidade, muita técnica. Eu acho que pode mudar o jogo novamente. Eu acho que a seleção brasileira foi muito intensa quando a partir do momento que tomou o gol, até a hora de fazer o gol. Depois não tem sido tão intenso assim. Vamos ver com a entrada do Bernardo isso volta a acontecer. Vai aplaudindo ali o Hulk pela torcida. Aí o menino Bernardo. Brasil tenta um ataque. Duas alterações. Já fez o Filipão, pode fazer 3. 1-1 é o placar. Vamos para 23 minutos desse segundo tempo. Ali, o Denis. Dando um pouco de água ali pro Hulk. A falta é cometida, favorece a seleção brasileira. O Brasil, repito, volta a jogar no dia 17. Fortaleza contra o México. Uma vez o Julião na Copa das Confederações do mesmo aniversário. Aí vem o Brasil, vem para o ataque. Em busca do segundo gol, olha o cruzamento. Ronaldo lembrou que no jogo contra a Turquia que ganhou por 2-1 na Neymar beijou a bola. Aí Neymar.
de Croata, cruzamento. Agora, eu sei que vem pra cima. 2-1, 3-1. Mas se bem que não, é um jogo tão complicado que só o gol pode fazer diferença lá na frente. O time pode apostar uma classificação em cima do jogo que foi também contra o Brasil. Eu acho que a Croácia tentou uma armação aí, tática, para tentar vencer a partida nos contra-ataques, depois manter o empate. Tá pegando, ela vai sair um pouco, sim, vai tentar chegar ao empate, mas não vai classificar tanto. Porque ela tem os jogos contra o México e contra a Camarões, vai depender dela mesmo. Imagens bonitas antes de ser do goleiro, a vibração do Thiago Silva. Bora, Brasil! E aí o Brasil se segura ali atrás, o tempo vai passando, o tempo passa pela frente de bola agora. Eu também vou muito, mas não conseguiu chegar na bola. O tempo era inimigo do Brasil, até a marcação do pênalti. Agora o tempo é amigo do Brasil, ele vai andando mais rápido, tá passando de 28. Brasil, alô Fortaleza, alô Ceará, 17 daqui a 5 dias, Brasil e México, Castelão montado, para cantar o hino nacional brasileiro, para fazer mais uma festa no final do Brasil, mas aqui tem muito jogo pela frente. Por enquanto está tudo igual a 2002, hein? O Ourinho bateu os tambores, o Brasil perdia de 1-0, para 2-1, pelo segundo gol, está tudo igual a 2002. Eu amo carinho. Aí tem que aparecer alguém no seu lugar para fazer os 2 gols no final. Para que seja o Fred. Qualquer um. A falta foi marcada ali, a falta cometida em cima do adversário. Tá bom, se o Neymar é candidato a ser o melhor jogador da Copa, na história das Copas ele já ultrapassou o Messi, disputou 2 mundiais, fez um gol só, o Neymar já tem 2. Apenas um jogo. Aí a vibração. O Tobinho, Filipão. Esse é o Neymar. Tem que ter gol. Aí entrou o jogo frio. Jogo de Copa do Mundo. Cadê a fila de Copa do Mundo? A bola vai pela linha de fundo. É escanteio, favorece a seleção brasileira. Está faltando esse último escanteio. Está faltando aparecer a cabeça ali do Paulino, o Fred, o Paulinho chegou na marcação, saiu. O brasileiro viu pagar. Não tem espaço. Neymar vai para a cobrança. Ele prefere o toque curto. Encostou para Bernardo. Pode voltar no Neymar. Não está impedido não. E pode voltar também outra vez o Neymar no Bernardo. Voltou nele. Tocou mais atrás. Marcelo. Carregou. Inverteu o lado. Hernandes domina. Toca bonito hoje. Catedão. Grande partida dos caras, ele viu o Brasil. Aí você está vendo a vibração do Brasil com o Neymar. Agora, é a presença do cara que vai entrar também. Passou pelo meio, o cara fez um lance e o Brasil está lá. A paciência do time do Brasil foi um jogo importante nessa partida. A entrada do Hernandes também. Eu gosto de virar o jogo, gosto de tocar de lado, gosto de organizar a partida. O Brasil saiu da jogada pelo lado esquerdo, chegou até o lado direito para concluir a armação com os caras. É isso que o Brasil tem que fazer, girar a bola, tocar, porque está bem na partida. Isso não vai funcionar na hora. Exatamente, como o Carlos falou, essa troca de espaço é muito importante, em virada rápida e essencial. O USA realmente tem feito um trabalho espetacular, não só ofensivamente, como defensivamente. A gente vê aí pressionando mais uma vez o jogador tão curto. Tem que marcar, tem
Se atrapalhou. Se atrapalhou o Rodrigo. Ué, cadê o seu dedo? Domingo de Gomes. Passou o dedo no jogo inteiro. E vamos para mais uma alteração. Vai sair do Jelavic. Pouco pegou na bola. Vai entrar o Brenic. Isso aí, Galvão. Em relação ao David Luiz, que quase marcou um gol para a seleção, ele ainda não tem um gol marcado pela seleção. É o único dos jogadores em linha que ainda não fez um gol pelo Brasil e costuma ser brincando para Olha o momento da defesa. Ele costuma dizer brincando que vai fazer agora na seleção. Não pode brincar aí, não pode perder bola aí. Já, toca de lado. Dani Alves. Mais atrás. Davi Luiz. Tempo vai passando. 33 minutos. Olha o lançamento. A velocidade para o Neymar. Será que dá para chegar? Espera. Tocou de calcanhar, só para jogar as pernas do croata para ganhar o escanteio. Olha lá. A malandragem dele. O jogo tem muito mistério, né? Torção, várias outras vezes, foi espetacular, a gente estamos de curta, acima de velocidade, como ele se estica para evitar o cruzamento, que era muito perigoso. Era o Neymar ali, tomou pisão. Pisão pode, tá? Aí o Bernardo vai para a cobrança, jogou para a área. Você vai ver a bola voltou por ali, tá? Pintando o toque de cabeça brasileiro na área. Atenção no lateral. Houve o toque do Fred e a bola desviou no Corluca. O Fred tocou para trás, ela bateu na cabeça do Corluca. Ele bateu na perna lateral a favor do Brasil. O juiz. Tá bom, já deu tempo. Toca a bola no time da Croácia. Tem que brigar por cada bola. Tem que brigar por cada bola, porque eles são perigosos. Olha o contra-ataque. Forte feito, Dani Alves bem, chegou, se jogou, aliás, foi Thiago Silva. Se jogou, fez o corte. Thiago Silva caiu pelo choque dos pés. Teve uma sensação de câmbio. Também o Luiz já fez isso. Ele procurou que o time está 80% do choque. Funcionamento físico. Acrescenta o Neymar partiu, tocou de lado, vai detrás, lá vai o menino, uma alegria na perna, vai para o meio, tocou para Marcelo, a inversão de jogada, lá pelo outro lado, de cabeça apareceu, Versátil para fazer o corte, abriu mais o jogo, mexe mais a bola, toca pela direita, pela esquerda, melhorou o time brasileiro, vem dominando de novo, os caras depois do jogo já muito bom, chegou de qualquer maneira por lá, dobrando para fazer o toque. Vamos para 36 minutos do segundo tempo. Paulo, ele mexeu muito bem no time. Ele abriu o aberto com o Bernardo de um lado, o Oscar do outro lado, o Neymar fazendo uma jogada ali pelo meio e o Hernando equilibrando e organizando o meio campo. O Brasil ficou melhor, mais consistente, mais compacto, mas conseguindo dominar mais a partida da maneira que ele fez. Então as duas operações fizeram sentido. Aí o Brasil vem tocando, e agora vou propor uma ideia aqui. Bem no estilo que ele falou. Ele fez um treino interessante. Num determinado momento ele tirou o Será Estatal. Porque o Neymar partiu. Quando o Neymar parte, a gente fica olhando. Tem o Bernardo por ali. Tocou no Bernardo. Dominou, que bonito. Driblou, Rafael. Aí vem Perisic. Nem pênalti na Croácia. Ele recompensa a defesa brasileira.
de fundo, sofrido, difícil, ele vem tocando. Correndo casa ali. Olha o cruzamento, Júlio César. Opa! Esse assunto para Arnaldo César Coelho. A imagem não mente. Bola na mão do Paulo César, o Júlio César, o jogador empurrou, fez falta. Agora o juiz perdeu totalmente a falta. Os jogadores do Croácia estão todos correndo em cima do Croácia. O Croácia está sentindo a fragilidade da autoridade. Ele vai ser terrível. O jogo vai ser uma pressão em cima dele. E lá vai Neymar. O Brasil segurado lá. Tocar atrás. O Bernardo e Neymar. O Brasil já começa a prender um pouco a bola. O jogo é muito complicado. Prender a bola é o pior. 37 minutos. Aí toca a bola o time brasileiro. Luiz Gustavo. Eu falava da alteração que ele tinha feito no treino, então uma situação dessa para segurar. Ele tinha um jogador, ele botou Henrique, que é uma coisa que ele botou Henrique para isso, ele faz o terceiro zagueiro ali. Ele o caso para segurar aí esses 7 minutos. Olha, eu deixaria o time do jeito que está. Eu estou gostando do jeito que está correndo um pouco risco, está marcando bem, está saindo bem pro jogo, está tendo possibilidade de fazer o terceiro gol. Eu não mexeria mais, não. Para mim, pelo meu ponto de vista, né? É que esteja certo. Vamos esperar o escanteio também, só porque no treinamento interior, o Santana cruzamento, bola para a área. Aleluia, vamos marcar, não dá espaço pro cara não. Ficou na marcação. Hernandes, para não dar espaço, vem na bola, foi certo. O bandeira está paralisando e marcando, toca para a boca do Brasil. Tá certo, jogou. Fernando tentou, Fernando cortou. Depois o Arruda foi empurrado. Ele vai repetição. Hernandes foi empurrado, claro. Deixaram ele pela camisa. Seguraram ele na camisa. Esse é o lance anterior. E já tinha sido marcada a falta em cima do jogo. Atenção, porque vamos chegar a 40 minutos. Vai! São 7 passos, são 7 jogos. Aqui você tem que ser campeão. Aqui você tem que chegar na final. Você tem que dar um lançamento para a área. Segura! Aí Gustavo deixou a bola escapulir. Aqui é o momento. Você pode ter prestígio, você pode estar em casa. Mas é final de jogo, jogo de Copa. O adversário vem para cima, a bola batida de novo. Chamou mais alguém. Acho que é o Ramos também. Vamos ver. Aí o time da Croácia vem pra cima, bota pressão, quer um empate. O Brasil domina, o Brasil se segura. Volta. Ramírez, Topal, vai ser a última alteração do Brasil. Ramírez foi chamado. E vai entrar Ramírez. 15 anos. Mesmo jogando bem, aqui vai ser uma alteração tática. Vai ter que ter. Ponta de dedo ali do Júlio César fazer a defesa. É o Neymar que vai sair. É Neymar. O cartão amarelo, tem 2 gols. Brigou pela bola, insistiu, tá valendo tudo, o juiz deixou correr, o juiz já se perdeu, cai dentro. Marca a falta atrasada. É aquilo que eu disse, de cartão amarelo lá de longe, está mostrando o cartão amarelo para o Hernandes. Aquilo que eu disse, quando ele Gustavo, eu queria até saber quem foi esse cartão amarelo. Luiz Gustavo. O jogo quando começa a ficar difícil é quando você vê a categoria do ar. É igual o motorista. Dirigir com chuva, de noite, com neblina, aí é que se vê se o motorista é bom. É igual o ar do futebol. Quando o jogo complica,
Nishimura Espira. Não devia ter nem dirigindo o ônibus da seleção. Ontem eu perdi que os dois é muita alegria na gravação da diferença do jogo. Eu adorei esse evento, muito bom. Aí a recepção do gol do Neymar, ovacionado pela torcida. 4 finalizações, as 4 da diretora gol, 2 gols, fez o dele. Entra Ramires no lugar do Neymar. Os minutos finais de um jogo dramático, bola na área. 43 minutos. 2 minutos e mais quanto de acréscimo? No primeiro tempo terminado, ele deu 2 minutos. Quero ver agora. 4 minutos. Que sofrimento. Sofrimento que a seleção brasileira que está criando isso. Eu acho que é o momento da seleção brasileira pegar a bola, não ter a intenção de fazer gol, mas tocar a bola com calma, com paciência, envolver o time da Croácia e gastar o tempo, falta muito pouco para conseguir esse resultado. Segurar a bola. Agora que é hora de ter a posse da bola. Os jogadores habilidosos em campo. Mas não é fácil controlar os dedos nessa altura, né, cara? Difícil, porque o adversário agora está se lançando à frente de qualquer maneira, faltando 3, 4 minutos, mais junto com o acréscimo, para tentar chegar ao empate. O Brasil tem que quebrar esse ímpeto deles e encaixar no contra-ataque para dar um pouco de medo. Vou fazer o que ele quer ter também. Batom de peito, deu chapéu, tocou de cabeça. Um amigo aqui, quem joga sou eu. Aí o Bernardo ali na frente. Cresce a cada dia. O Davi Luiz cresce o carinho do torcedor para com ele. Aí vem a Croácia, grande aniversário. Pega a falta, Luiz Gustavo. Não foi falta, ele não deu. E não vai ficar mais nada, não vai ficar mais nada. Aí a Croácia vem chegando pela direita, bola aberta. Fez o corte. Era o Perisic. Quem chegava por ali, 44 contra o tempo que ele vai dar de acréscimo. Só tem um medo aí de uns 4 minutos de acréscimo. Aí cobrança. Croácia vai pra cima. Domina. Agora que ela tem calma. Essa bola não pode perder de jeito nenhum. Olha a bola vai tirar o gol. Aí
Fortaleza. No jogo contra o Goiás. Tá vendo? Eita, Ceará!